Professora, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela honra da entrevista, né? A gente está conversando com a professora Maria Hilda Vaqueiro Paraíso e gostaríamos de iniciar perguntando à senhora o seguinte: o seu objeto de estudo primordial é o indígena brasileiro. Como é que o cangaço entra em sua vida? É interessante porque, na verdade, o cangaço entrou na minha vida de uma maneira bem pequena, graças a ter conhecido Dadá, né? Tanto assim que meu primeiro projeto de mestrado que eu apresentei era um projeto sobre o estudo das mulheres no cangaço. Mas, por razões várias, muito mais questões até políticas e pessoais, aí o projeto não foi aprovado. Consideraram que a temática, vamos dizer, era muito feminista, né? Reduzia muito a análise do cangaço. Então eu terminei abandonando o tema e foi quando eu fiz o relatório lá do Caramuru, Paraguaçu, lá em Itaju do Colônia e pau-brasil. E aí terminei me envolvendo muito mais com a questão indígena e abandonei um pouco essa análise das mulheres no cangaço. Então Dadá foi a pessoa que me despertou o interesse. E meu marido era comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, que ficava ali no Barbalho, quase vizinho de Dadá. E então ele terminou tendo, acho que o filho ou a filha de Dadá, o neto ou a filha de Dadá, procurou ele para pedir uma vaga para o neto no Colégio da Polícia Militar. E Paraíso também é formado em História e muito curioso, muito interessado nessas coisas, terminou se aproximando de Dadá. E aí me levou para eu conhecer Dadá. E em função desse conhecimento e do fascínio que Dadá emanava, né, porque era uma mulher fascinante e uma mulher extremamente inteligente, com uma sagacidade de raciocínio, uma capacidade de verbalização extraordinária, eu terminei, vamos dizer assim, me encantando e participando de alguns momentos da vida de Dadá e também participando muito, assim, de conversar muito com ela. Inclusive, ela havia me pedido que eu fizesse a biografia dela, né? E me pediu também que nós fizéssemos um projeto para voltar para a região ali do Espancararé, para o Raso da Catarina, para que a gente pudesse fazer um documentário sobre a passagem dela no Raso e também para recuperar, vamos dizer, os tesouros que eles teriam deixado enterrado na fuga. Esse projeto foi montado com a Rede Globo, naquela época tinha o Globo Repórter, né? E com o repórter Zé Raimundo. E quando estava tudo, vamos dizer, montado em termos, vamos dizer, financeiros, surgiu um impasse com a Rede Globo, porque se precisaria alugar um helicóptero para o deslocamento de Dadá até o Raso. A Rede Globo pediu um prazo para poder conseguir essa verba, etc. Entrou o período de eleições e essa coisa terminou sendo atropelada e esquecida e não foi feita. E a biografia, quando eu comecei a me organizar, porque eu teria que fazer toda uma leitura prévia de literatura para poder, inclusive, conduzir, né, o que eu queria, o que me chamava mais atenção, o que eu achava mais relevante, ela faleceu. Então foram 3 projetos, na verdade, que terminaram abortados por razões diferenciadas. Mas, assim, a relação com ela se manteve praticamente até a morte dela, desde que a conheci até a morte. Tivemos conversas muito interessantes e também a levamos para fazer uma palestra na Academia da Polícia Militar da Bahia. Para os oficiais.
os alunos oficiais. Foi muito interessante porque ela colocou a visão deles, né, sobre os macacos, né, e mostrou como eles haviam chegado até onde tinham chegado, o porquê do conflito, com muita sagacidade, com muita habilidade, né? E ela conseguiu, inclusive, assim, demover uma série de preconceitos, uma série de posturas anti-cangaço, anti-ela, perante aqueles alunos da Academia da Polícia Militar. Foi uma experiência muito bonita, né? E da qual ela saiu muito gratificada, né? O neto fez colégio militar e era um aluno exemplar. Então, minha trajetória de relação com o Dadá é isso aí. A senhora me disse, eu tive essa impressão de que Dadá teria uma ascendência indígena ou alguma coisa desse tipo. Isso me foi tanto afirmado com ela, como quando eu estive na aldeia Pancararé, exatamente numa preparação para esse documentário que deveria ter sido feito, os índios de lá me confirmaram, me levaram a um grupo de pessoas que seriam tios, primos de Dadá. Essa questão indígena e de relações e de ascendência são normalmente muito complicadas, porque essas populações indígenas, assim como os cangaceiros, né, e tantos outros grupos, eles vivem determinados momentos de tanta repressão, tanta negação e tanta, vamos dizer assim, inviabilidade de acessar o mercado de trabalho, que eles terminam por esconder, né, a sua identidade. É o que a gente chama em antropologia de invisibilidade. Eles se tornam invisíveis, não como pessoas, né, mas como entes com identidades indígenas. E aí eles, não se dizendo indígenas, eles conseguem trabalho, eles conseguem, enfim, sobreviver. E exatamente no momento em que eu estive na aldeia Pancararé, eles estavam no processo inverso, que era o processo de retomada da sua identidade, de início de uma luta pela reconquista de suas terras e de seus direitos. Então, essa invisibilidade já não era, vamos dizer, a tônica da relação. Era ao contrário, era a de dar visibilidade. Tanto assim que eles me disseram, e Dadá me confirmou, que no momento em que eles fogem para o raso, eles vão ficar nas casas dos parentes indígenas. Eles vão se refugiar lá e permanecem lá até um determinado momento. Quando a situação se torna ameaçadora, eles decidem, para não prejudicar o próprio grupo indígena, enterrar, né, os pertences no raso e seguir adiante. Mas ela tem uma família realmente lá. Eu não sei se, pelo tipo físico dela, né, a gente quando trabalha com ele, a gente se acostuma muito com determinados, vamos dizer, sinais biológicos, né? Ela é o que a gente poderia chamar de uma mestiça, provavelmente de negro com índio, né? Que é muito comum ali em toda a aldeia Pancararé, né? Tanto esse cruzamento com índio, com negro, índio com branco, enfim. O que sempre me chamou a atenção é o zigoma, quer dizer, isso aqui muito alto, Dadá tinha um zigoma alto, que é uma marca muito clara quando você tem essa genética indígena ainda se manifestando. Mas a família reconheceu e falou da experiência dela, da dificuldade de Cristino de se adaptar à vida de aldeia, ao partilhamento. Segundo eles ficaram lá em torno de uns 6 a 8 meses. Depois eles consideraram que tanto eles estavam em risco, como estavam colocando em risco
a família e seguiram adiante. Parece que a impressão que se tem quando a gente vai desvendando Dadá, né, que esse é um processo de desvendamento da pessoa, que ela traz muito do que ela aprendeu nesse período que ela viveu lá para a vida dela. Né? Na aldeia? Nesse período que ela conviveu. Parece que ela traz isso, por exemplo, no uso da farmacopeia, que ela, o uso médico das plantas, alimentação, hábitos. É isso que eu testemunho que a gente tem dos familiares. É possível. Eu não convivi com esse cotidiano dela de, vamos dizer, medicamentoso e alimentar, né? Mas é possível que sim, né? Quer dizer, ela vem de uma família indígena, mestiça, claro, obviamente, mas onde normalmente essa mestiçagem sempre se faz a mulher indígena e um homem não indígena, é o padrão, né? Então, como o processo educativo passa sempre pela mãe, ela deve ter tido um aprendizado muito forte, né, com relação a isso. A única coisa assim que talvez remeta até, quer dizer, eu não sei se apenas a isso, mas que de uma certa forma remete a certos rituais indígenas, né? Foi a retirada dos ossos de Cristino da cova, né? Para levar para casa, para depois fazer, em última análise, um segundo enterramento, que é uma coisa bem indígena, né? Eu não sei exatamente se a razão foi uma razão de uma crença ainda, ou de um ritual religioso, ou simplesmente o desejo que ela tinha, ou a coisa associada, né, de dar um enterro digno, porque ela não restringiu apenas esse enterro a Cristino, né, foram aos demais que estavam em exposição naquela coisa horrorosa daquele museu da Polícia Civil de Estácio de Lima. Mas não deixa de não ser um toque meio indígena, né, em que você retira os ossos e faz um segundo enterramento com toda a pompa, com toda a dignidade, enfim, com tudo aquilo que é relativo. E ela mandou fazer uma urna, né? É interessante, né, porque quando eu conheci, ela estava casada com o pintor de paredes. Alcides. E um dia que nós estávamos lá, Alcides saiu por qualquer razão, ela disse, vem cá que eu quero lhe mostrar uma coisa. Ela foi, né, chegou debaixo da cama, puxou a urna e me disse, sabe o que é que eu tenho aqui? Bom, eu não imaginava, né? Eu disse, não sei, são os ossos de Curisco. Aí eu pensei que ela me disse, como é que você dorme com outro homem, com os ossos do primeiro marido debaixo da cama, né? Coisa completamente alucinada, mas tudo bem. Aí disseram assim, e você está fazendo isso aqui? Não, porque eu vou enterrar ele com os outros. E ela me contou a história desses ossos que ela foi buscar, né? Que é uma história extremamente impressionante. Ela relata que ela sabia onde ele estava enterrado, né? Acho que é Jeremoabo, né? Então que ela foi desenterrar Curisco. E aí recebeu um recado do comandante da Volante, que tinha matado Curisco, né? E Zé Rufino, que estava morrendo. E que aí pediu que ela fosse lá. Ela disse que pensou, vou, não vou, o que é que eu vou dizer para esse homem? Acho que eu vou terminar de matar ele, vou aproveitar que ele está na cama, vou sangrar, não sei o quê. E que quando chegou lá ele pediu muito perdão a ela. Que ele era um outro homem hoje, que ele via
a crueldade, a barbaridade que ele tinha feito e que queria pedir perdão a ela. Ela disse, olha, só para que você morra logo, eu vou lhe perdoar. Lhe perdoe e morra. E deu as costas e veio embora, né? Trazendo os ossos de Corisco. Então, ela tinha essa coisa assim, sei lá, essa percepção, né, do mundo em que ela viveu, em que ela vivia, de como ela tinha que administrar esse mundo, de quais eram os melhores passos, né? Ela dizia, eu não quero que meus filhos e meus netos, né, principalmente os netos que estavam em idade escolar, eu não quero que meus netos sejam discriminados, eu não quero que meus netos vivam o que eu vivi. Eu quero que eles tenham uma outra vida, né? Então a relação começou exatamente por isso, né? Para colocar no colégio da Polícia Militar, para aprender o que era, vamos dizer assim, como viver na sociedade sem repressão, sem cair nos equívocos que eles tinham caído, etc. Eu não sei até quando, eu acho que esse menino conseguiu concluir o curso lá no CPM, né? O pai deles era motorista, se eu não me engano. Mas ela era um projeto de vida dela, que os filhos até se tornassem macacos. Porque ela achava que era preciso que esses meninos se enquadrassem num outro mundo, mas também era preciso que eles, de uma certa maneira, mostrassem para os macacos que o fato de descender de cangaceiros não significava que essa pessoa seria um marginal. Tem um depoimento de Dadá, professor, no vídeo José Humberto, Dadá Musa do Cangaço, que para mim foi a senha para eu pensar em realizar esse trabalho. Que eu digo o seguinte, Dadá, quando ela diz aquela frase, ela diz o seguinte, que a vida que ela tinha era uma vida de fraternidade, de divisão, de consociamento de afetos e etc. E que cá fora era muito diferente. Ela experimentou um outro mundo. E aí eu acho que Dadá se reinventou para sobreviver. Isso. Né? Não sei se a senhora concorda com isso. Concordo plenamente. Acho que ela teve uma capacidade extraordinária. Eu acho que fundamentalmente ela tinha um projeto, que era o projeto de sobreviver, apesar de tudo, de resgatar, vamos dizer, a dignidade, a memória, uma outra versão, uma outra visão sobre o cangaço, de resgatar esses corpos mutilados. Era um projeto que ela tinha. Então, para isso, ela precisava se reinventar, né? se enquadrar nesse novo mundo. E, nesse sentido, ela procurou criar os filhos, aliás, todos eles procuraram criar os filhos, né? Né? O próprio Lampião, quando dá a filha para o padre criar, etc. Quer dizer, de uma certa maneira, se a gente pensar, é como se eles tivessem consciência de que aquilo era uma coisa passageira, que era como uma espécie de tormenta na vida deles, né? Mas que a geração futura não poderia ou não deveria viver daquela maneira. Porque se por um lado, é como a gente estava falando da memória seletiva, ela colocava sempre, que era muito gostoso quando eles estavam em paz, quer dizer, não estavam em situação de ataque, se reunirem e conversarem, costuravam juntos, né? Corisco, o Lampião disse que era um excelente costureiro. Devia ser alfaiate, ou ter um aprendizado qualquer de alfaiate. Ela diz, inclusive, que as coisas que ela aprendeu a costurar, o boné, o chapéu, etc., que ela aprendeu com ele. Conversavam muito, contavam as peripécias, né? E contavam assim as coisas, as conquistas, as derrotas. Né? Então, por exemplo, uma coisa que eles contavam muito, e Lampião contava de vez em quando, que acontecia com ele, é que você podia
cair, você podia perder a sandália, você podia perder a bolsa, mas você não podia perder o chapéu. Perder o chapéu era, assim, o cúmulo da indignidade, o fracasso absoluto. Então, que muitas vezes o Lampião contava, o padre estava lá no meio daquela confusão, o chapéu caiu, eu não sabia se eu corria, se eu pegava o chapéu. Corri, voltei, peguei chapéu, porque eu não posso. Era o símbolo, né, da identidade e o símbolo, vamos dizer assim, do guerreiro, né? Era o chapéu. Então diz que eles conversavam muito, cozinhavam juntos, trocavam objetos, né? Ensinavam um ao outro, se cuidavam, que era uma relação assim muito gostosa. Mas esse era um lado, vamos dizer, pontual e passageiro na vida deles, né? O cotidiano era um cotidiano que era matar ou morrer, correr ou ficar, né? Totalmente imprevisível, em que eles cometeram muitas violências, mas também muitas violências foram cometidas contra eles, muitas vezes de necessidade, de fome mesmo. E o que ela coloca com relação aos chamados tesouros, né, que eles esconderam, é porque aquilo seria, num determinado momento, o elemento que faria com que eles pudessem dar o salto na vida. Quer dizer, eles teriam como fugir, ter dinheiro para recomeçar a vida. Então, recomeçar a vida também era um projeto que já, até determinado momento, todos eles acreditavam que seria possível, né? A partir de determinado momento, eles chegam à constatação que não tem volta. A senhora falou que conversava muito com ela. Uhum. E o que é que vinha nessas conversas? Se era possível a senhora declarar? Era o passado mais ou era o presente? Mais passado do que presente, né? Sobre o presente, ela conversava muito sobre a educação dos filhos, como convivia com os filhos, né? Com os netos, a relação dela com Alcides, que era uma relação tipo assim, bom, ele está aqui porque ele gosta e eu preciso, né? Ela não tinha nenhuma relação de amor com Alcides, né? E, no entanto, a impressão que eu tinha é que ele a amava profundamente, mas o amor dela continuava lá debaixo da cama, né? Nunca senti esse carinho, respeito, entendeu? Agradecimento por ele ter acolhido, ajudado e viabilizado, porque ela sozinha com certeza não teria como sobreviver. Mas amor não. Ela conversava sobre a dificuldade de pintar a casa, que ele pintava a casa de todo mundo, não pintava a casa deles, né? A dificuldade de conseguir alimentação. Ela tinha uma clientela que era muito esporádica, né? Ela costurava e às vezes cozinhava, mas assim, o que ela fazia mais realmente era costurar. Então o que é que ela costurava? Ela costurava as coisas de cangaço, que era o que ela sabia costurar. Quer dizer, ela não era uma costureira onde eu fosse lá pedir ela me faça uma blusa, né? Ela fazia o quê? Bonel, fazia, né, coisas relativas a cangaço com os signos de cangaço. Então havia determinados momentos que aquilo entrava na moda e ela vendia bem. Depois saía da moda, ela já não tinha um mercado tão fixo, nem tão, vamos dizer, opulento, né? Ou então, assim, vamos fazer um filme sobre cangaço. Aí encomendavam, sabe, um montão de chapéus disso e daquilo, etc, etc. Então ela tinha um mercado muito instável. E cozinhar, ela tinha muita dificuldade em função da perna. Ficar em pé, no fogão, essa coisa toda, era uma coisa que desgastava muito ela. E ela também estava muito gorda, né? Então, o peso também era uma coisa que atrapalhava essa outra atividade de cozinha. Mas ela falava basicamente sobre o passado, né? É uma pessoa que vivia no presente, porque
não tinha muito jeito, né? Mas todo o seu referencial, tudo aquilo que era bonito, tudo aquilo que era aventureiro, tudo aquilo que era, vamos dizer, que era a vida dela, era passado. Ela falava muito sobre o passado. Tem uma coisa que me chama muito a atenção, pelo menos pelos testemunhos que eu tenho de familiares, né? Não sei se ela passava isso para a senhora, de que Dadá tinha consciência de que em determinado momento ela viveu uma vida marginal e que houve uma passagem para um outro estágio de vida. Mas o que parece é que ela tinha uma postura moral extremamente conservadora, extremamente rígida. Isso é verdadeiro? Eu acho que sim. O que ela relata, quer dizer, ela relatava, né, primeiro, a vida que ela tinha antes. Era uma vida normal de qualquer adolescente. E de quando ela foi sequestrada e o quanto ela odiava Corisco por tê-la levado, né, para longe da família, para uma situação que absolutamente ela não conhecia, não dominava, para um outro tipo de vida, de viver pelas caatingas, escondido, etc. Mas que Corisco a tratava de uma forma tão especial que ao longo do tempo ela terminou se apaixonando por Corisco. Então ela dizia assim, quando eles tinham que fugir, se ela estava menstruada e tinha cólica, ele a carregava nas costas. Se ela machucava o pé, ele carregava nas costas, né? Que sempre foi muito, muito assim, carinhoso e cuidadoso com ela, né? E que ensinou a ler, né? Apesar de que ela era uma menina extremamente malcriada, né? Que ele tinha uma profunda paciência com as malcriações dela. Que ela foi aprendendo, vamos dizer assim, a viver uma outra vida que tinha seus encantos. Ela deixa de viver num mundinho pequeno, numa casa pequena, num lugar perdido no mundo para conhecer o mundo, né? Para conhecer outros espaços, outras experiências, conhecer outras pessoas, né? Ela se referia também a esse encantamento por Lampião, né? Que ela considerava uma pessoa interessantíssima, delicadíssima também, conversador, alegre, brincalhão, as coisas que faziam juntos, né? E de como ela tinha uma postura muito mais de parceria com o próprio Lampião, igual a Corisco, do que, por exemplo, era a relação de Lampião com Maria, que era uma relação mais homem, vamos dizer, homem e mulher, que Maria sempre tinha, sei lá, um conjunto de exigências com relação a enfeites, com relação a tratamento especial, a se recusar a determinadas coisas que ela nunca teve, né? Na verdade, a gente poderia dizer que Corisco terminou de criá-la e criou dentro né, de um padrão. Essa postura, vamos dizer assim, moral, ética, vamos dizer, eu acho que não é meramente uma questão da personalidade dela. Nós podemos não concordar com a ética que existia dentro do grupo, mas existia uma ética, né? De respeito ao companheiro. Tanto assim que me parece que o único caso que você tem de traição, né, resulta numa punição severa, né, na morte da traidora, etc. Então, existia uma ética interna, né? Eu não sei, uma ética, por exemplo, com relação a preservar os parceiros, a preservar os coiteiros. Quer dizer, não era uma coisa maluca de esse cara tem dinheiro, esse cara tem gado, esse cara tem isso, vamos atacar. Não. Então, isso pressupõe uma ética, né? Então, o parceiro, o companheiro, ele é respeitado, ele é protegido. Eu acho que eles
conseguiam inclusive conviver em bando e por tanto tempo, por existir um conjunto de regras éticas de convivência, né, muito firmes. Então você não tinha aquilo de pegar a mulher do outro, roubar do outro, né? É a própria ética sertaneja. Quer dizer, aquelas pessoas são sertanejos, né? Lavradores, né? Roceiros. E nós sabemos que, particularmente nesse período, havia uma ética muito forte que orientava o comportamento dessas pessoas. E que isso não foi absolutamente negado, né, nas relações internas e nas relações internas com os parceiros. Então eu acho que sim, que havia uma regra. Há um momento que ela relata, que é o momento em que o governo da Bahia, após a morte de Lampião, oferece o perdão, né? Desde que eles se retirassem, né? E ela convenceu o Corisco a eles saírem daquela vida, exatamente por vê-la como uma vida cada dia mais marginal, cada dia mais perigosa, cada dia mais inviável. Então eles juntam o que eles têm de valores. Provavelmente o resultado de assaltos, de roubos, de confiscos, etc. E resolvem ir embora. Eles iam, se eu não me engano, não sei se para Minas ou para Goiás. Eles iam sair do estado da Bahia. Então eles saíram os dois. Veja como é a questão da ética, como essa questão de ética é uma coisa complicada quando a gente olha de uma forma preconceituosa. Quer dizer, eles acreditaram na palavra do governo da Bahia de que a vida daqueles que abandonassem o cangaço e se retirassem da região seria preservada, assim como o direito de deslocamento deles. Eles acreditaram. Tanto assim que os dois saem os dois juntos. Eles não saem em bando, né? Ele e ela, confiantes. E aí é quando eles sofrem a emboscada do Zé Rufino. Ela, segundo ela diz, ela pressionou Corisco a se entregar, porque ela acreditava que a palavra do governo era verdadeira, né? E que o Zé Rufino, como membro do Estado, cumpriria o acordo, né? E Corisco percebeu que não, que eles se entregando ou não se entregando, o destino seria a morte. Então, que Corisco optou por morrer brigando, ao invés de simplesmente ser... Provavelmente devia ter muita consciência de que poderia ser torturado, maltratado, exposto, como ela foi, né? Ela foi jogada em cima de uma carroça com uma perna destroçada por tiros, né? Então acho que Cristino, vamos dizer assim, conseguiu ver de forma mais crítica que aquela proposta era uma proposta mentirosa. Ela não. Ela acreditou, né, de que, vamos dizer, usando valores equivalentes, né, que na medida em que eles tinham aceitado os termos de acordo, que o princípio ético do acordo seria respeitado da mesma maneira que eles respeitavam esses princípios com os seus parceiros, né? E isso culminou com a morte dele, né? E a tragédia pessoal que se transformou a vida dela. A gente sempre imagina o cangaceiro como sendo aquele cara que não tinha ética,
É isso que eu até ia conversar um pouco. E, vamos dizer, o branco, o não cangaceiro, a força policial, como sendo os portadores da ética. Nessa relação, o que você percebe é exatamente o contrário. Segundo Dada, na verdade o Zé Rufino teria atacado por causa dos pertences deles. Na verdade era muito mais um saque do que propriamente uma preocupação em exterminar o bandido. Claro que para ele, para a carreira dele, né, para a promoção dele, matar Corisco era alguma coisa naquele mundo que tinha um significado simbólico de valor muito grande. Claro. Né? Então eu acho que o que você tem ali, e Dada via também dessa maneira, né? Porque ela era extremamente inteligente e sagaz, o que você tem ali é um assalto, né, para roubar os pertences deles e também para ele conseguir uma glória em termos pessoais. Não é à toa que ela vem exposta em carroça por quilômetros e quilômetros, né, como mostrada como um troféu. Quer dizer, eu sou o herói que capturou os bandidos. Então eu vejo assim, vejo o Zé Rufino uma ética muito frágil, para não dizer que vejo sem ética, né? E vejo da parte deles um comportamento ético, mas um comportamento ético que a gente tem que contextualizar histórica e socialmente para conseguir identificar esse tipo de ética. Né? Que eles cometiam crimes, ninguém aqui, essas alturas da vida, vai dizer que não. Mas não era uma coisa tipo assim, vamos entrar e vamos matar todo mundo, vamos acabar com todo mundo, etc, etc. Há momentos em que os ataques tinham um caráter econômico, era preciso comer, né? A comida acabou, então era preciso comer, né? Era preciso ir a um lugar que tivesse comida, era preciso ter dinheiro em mãos para poder comprar, trocar, ter, né? Comprar tecido, comprar isso, comprar aquilo. Mas você não tem coisas assim absolutamente aleatórias do matar pelo matar. Né? E, como eu volto a dizer, em termos internos você tem toda uma ética de relacionamento que se estende aos parceiros, que é extremamente rígida. E aí a gente pensa também que na honra do camponês nordestino, né, você vingar, né, porque você tem um Estado absolutamente ausente. Então você vingar os males, né, que lhe foram feitos faz parte de um código de honra deles. É a justiça executada pelas próprias mãos, que é a justiça do sertão daquele momento, que você vai encontrar nos coronéis, que você vai encontrar, enfim, em todo um conjunto de moradores do sertão, fim do 19, começo do 20, né, em que a honra se lava com sangue, né, que quem lhe fez mal, só há um jeito de você resolver, que é retribuir o mal, porque realmente você não tem. Se hoje nós não temos um Estado que é capaz, né, de controlar esse tipo de violência, de punir adequadamente as pessoas, particularmente as pessoas que são as vítimas, quando essas vítimas são pessoas pobres, você imagina naquele período. Então eu vejo sim, eu vejo uma ética, um código de honra que não é específico deles, né, mas que é próprio de um determinado momento histórico, num determinado contexto social. Eu toquei até nesse assunto porque
existe corrente de pensamento. Sim, vários. Na inteligência brasileira que diz o seguinte, eu conheço, por exemplo, um antropólogo que diz o seguinte, olha, o cangaço só beneficiou dois grupos, os grandes chefes e os grandes proprietários. Sim. A população sofreu. E o cangaço é o mal, né? Os beatos é que foram os construtores do bem no sertão, né? É que criaram um mundo da justiça e etc, etc. E que eu acho que é muito simplificador isso, né? Muito simplificador, muito reducionista, né? E aí a gente vai por uma coisa que eu acho que, por exemplo, que Dada teve um papel extraordinário. Quando você pega a representação da mulher nos jornais, a cangaceira nos jornais, é uma coisa, elas são tratadas como bandidas, prostitutas, mulheres sem princípios, sem moral, sem coisa nenhuma. E Dada desmente isso categoricamente, sim, não só no discurso, mas no comportamento. Tem uma relação absolutamente ética com todos que o cercam, não é verdade? Verdade. Eu acho que há uma corrente antropológica, se você me permite entrar um pouco por aí, né, que a gente conhece como estruturalista, né, em que tudo se resume a soluções binárias. Eu acho que o binário é muito pobre. Você cria categorias rígidas, enquadra, porque uma coisa tem que estar em oposição à outra. Eu não acredito nessa corrente teórica. Consequentemente, não acredito nas análises que dela decorrem. Eu acho que o mundo é muito mais complexo. Que entre o branco e o preto você tem, bom, sem nenhuma referência aos romances, porque eu não os li, aliás, N tons de cinza, né, que tem que ser considerados. Quer dizer, os beatos introduzem o bem, a noção de bem, de justiça? Não. Se você for para esse caminho, você vai ter que recuar, por exemplo, aos missionários do século XVI, aos missionários do século XVII, XVIII, XIX, principalmente naquela região do sertão, os capuchinhos, o Frei Apolônio de Todi e tantos outros que vão fazer uma pregação sobre a moral cristã, que necessariamente não sendo reducionista, mais uma vez, não é necessariamente o bem. Né? O Frei Apolônio de Todi, por exemplo, era um sujeito, eu conheci ele trabalhando com índios e depois em Monte Santo, né? Em que ele era um terrível terrorista. Quer dizer, ele levava os índios mesmo, imagina, um índio que mal falava português, ele levava para frente, e os sertanejos também, para frente das covas num cemitério, né, e berrava, eles vão acabar aqui. Mas o pobre do índio entendeu uma coisa dessa. Quer dizer, se isso é levar o bem, eu tendo a discordar frontalmente. Eu acho que cada situação exige uma contextualização, uma análise, uma compreensão dos múltiplos, mas múltiplos fatores. Né? Eu lembro sempre daquela frase famosa, né? Nunca acredite em explicações fáceis. Tudo que se você explica com facilidade é o bem e é o mal. É o certo e é o correto. Tem ética ou não tem ética? É assim ou assado? Desacredite. Porque não explica nada, apenas reduz. Eu acho que são éticas diferentes, são visões de mundo diferentes, são realidades diferentes. Acho que os grandes proprietários, por exemplo, Zé Rufino enriqueceu, né? Como muitos daqueles proprietários que entregaram os cangaceiros se beneficiaram, né? O próprio surgimento do cangaço, que surge em Pernambuco, surge como? Surge na extorsão de terras de pequenos lavradores. Então, surge como? Surge em decorrência exatamente do que? Da expropriação de terras dos pequenos lavradores, inclusive com mortes. Então, claramente, né, na minha visão, uma das explicações bem plausíveis é que o cangaço surge como uma reação
a expansão da grande propriedade. E tem uma coisa, né, professor? Passado aquele período de Fausto, se é que eles viveram, que é o período dos saques, da vida, do apogeu do cangaço, né, e tal, todos voltam na vida pós-cangaço a viver modestamente. Exatamente. Né? Nenhum ficou rico, Não. e que é mais interessante. Nenhum ficou com Ninguém terra. voltou a delinquir. E nenhum ficou com terra. É. Nenhum ficou com terra. Você vê que todos migram para os centros urbanos. É. E vão ser o quê? Trabalhadores. Dadá vivia, a casa de Dadá era de uma pobreza franciscana, né? Uma pobreza franciscana. Ela vivia, a gente poderia dizer, quase que em péssimas condições. E não vivia pior porque muitas pessoas contribuíam, compravam um fogão, uma geladeira, etc, etc. E todos eles viveram uma situação de pobreza, né? Quer dizer, quem ficou com o saque não foram eles, né? Como surge extorsão de terra, expulsão da terra, morte do pequeno lavrador que resiste? Ele surge como uma reação a isso. E não como um bando de loucos que de repente resolvem sair pelo mundo, né? Porque não tem ética, porque não tem moral, porque são malucos, porque são isso, porque são aquilo, né? Aterrorizando o sertão. Não é por aí. A gente tem que entender que você tem um deslocamento de pessoas que estão sendo expulsas de suas pequenas roças. Também é muito significativo, né? Essa aproximação que a intelectualidade brasileira vai ter do cangaço. Né? Ao que parece, não sei, a senhora teve mais oportunidade de conviver com ela, eu não tive essa possibilidade, a intelectualidade procurava muito Dadá, né? E essa é uma relação também que me parece uma relação um tanto complicada, porque eu acho que, como em relação aos movimentos sociais do campo, Canudos, por exemplo, a intelectualidade brasileira tende a idealizar aquilo, idealiza e acha que aquilo é verdade, e o cangaço também. Tanto que parece que a relação de Dadá com essa intelectualidade nem sempre foi muito cordial. Ela se zangou porque ela achava que a abordagem era inadequada, não é verdade? Eu conheci um grande pesquisador americano, Billy Chandler. Billy entrou na nossa vida de uma maneira absolutamente louca, né? O Paraíso estava comandando, estava lá no Quartel dos Aflitos, não era comandante geral ainda. Não sei bem, acho que era comandante do CPC, do Comando de Policiamento Capital. E aí me chega um belo dia esse gringo e querendo pesquisar o arquivo sobre cangaço. Aí Paraíso mostrou a ele o que tinha, que não tinha muita coisa, que a maioria estava no arquivo, etc. Ele passou uns dias pesquisando e resolveu viajar para o interior, para conhecer os locais, etc. Aí um belo dia a gente recebe um telefonema. Coronel, meu ônibus vilou, quebrou a perna, não tem pra onde ir. Ele passou um mês lá em casa, né? Então, assim, Billy tinha uma formação acadêmica que era muito interessante. Ele foi discípulo de Hobsbawm, né? E Hobsbawm passou um tempo estudando aqueles bandidos sociais, né? E Billy trabalhava com essa questão dos bandidos sociais também. Trabalhou na Itália, foi a tese de doutoramento dele. Depois ele trabalhou aqui com cangaço, trabalhou com a família Feitosa no Maranhão. Então eu acho que um livro assim, que me parece, vamos dizer, menos comprometido, é o de Billy. Talvez por ser de fora, talvez pela formação, não sei. Porque há determinados temas na historiografia brasileira que são tratados de uma maneira muito bipolar. Por exemplo, jesuíta. Você tem aquele grupo que defende os jesuítas como os grandes
benfeitores, né? E você tem um grupo que escracha com eles. E você fica no meio, quer dizer, anjo ou demônio, anjo ou demônio, anjo ou demônio. E acho que a historiografia sobre o cangaço, como sobre, enfim, contestado, canudos, enfim, tudo aquilo que sacoleja as estruturas, vocês têm sempre essa tendência bipolar. Quer dizer, ou aquele cara vira um herói maravilhoso, sem máculas, quase um Ivan Oé, um Robin Hood, né? Ou você tem aquele cara que é o bandido absoluto. Quer dizer, a verdade não está aí, a verdade está no meio. Quer dizer, essas pessoas têm que ser explicadas no seu tempo, no seu contexto, na sua visão de mundo, na realidade que eles estabelecem com a sociedade em volta dele. Senão, a gente se perde. A gente se perde no caminho. A gente termina ou caindo num lado ou caindo no outro. Como eu trabalho muito com história indígena, né, às vezes eu fico no pé dos meus alunos, porque ou os índios viram anjos, ou os índios viram demônios. Eu digo, gente, nem anjo nem demônio é gente. Tem qualidade, tem defeito, faz acertos, faz besteira, né? Essa é a realidade, não é a realidade da vítima, coitada, que nunca reagiu, nem do bandido que saiu massacrando todo mundo. A gente tem que ampliar a visão, né? A visão mais, para ter uma visão mais completa e mais orgânica da realidade. É que só se refere aos moradores de Canudos como jagunços. E cangaceiros só são cangaceiros, não são camponeses, nem são seres humanos que tinham uma vida, né? E que de repente perdem essa identidade e passam a ser tratados quase que no jargão policial. Jagunços e cangaceiros não são seres humanos. Aliás, é o título, né, de um livro, não? Jagunços e Cangaceiros. Não, Jagunços e Heróis, de Valfrido Moraes. Ah, tá. Bom, a nossa sociedade tem um terrível hábito, né, de criar rótulos para as pessoas. Rótulos para os amigos, rótulos para os inimigos, né? E vão enquadrando indistintamente as pessoas nesses rótulos, que são rótulos, vamos dizer, que definem a maneira como você vai vê-los e como você vai se relacionar com eles. Então, por exemplo, não importa, politicamente falando, eu vou fazer uma analogia com índios, tá? Fazer uma viagem louca, se vocês me permitem. Quando Tomé de Souza chegou aqui em 1548, 1549, ele recebeu um regimento geral, datado de 1548. E nesse regimento, ele define os índios em duas categorias: amigos, dóceis, sedentários. Esses devem ser poupados, não escravizados, vão receber salário, que nunca receberam, diga-se de passagem, e os inimigos, que são selvagens, antropófagos, né? Você coloca todos os defeitos nessa outra categoria, que serão destinados à escravidão. Então, o tempo todo a gente cria categorias que são categorias, repare, de facílima compreensão ao longo do tempo pelas pessoas para as quais você quer passar uma mensagem. Então, por exemplo, você dizer que o combate em Canudos, a destruição de Canudos, a morte das pessoas foi de camponeses, não pega muito bem, né? Quer dizer, não pega muito bem, principalmente no momento em que você está desenvolvendo a ação. Diz assim, não, alguém vai berrar lá, não, vocês estão atacando trabalhadores, vocês... Embora naquela época não fosse tão comum quanto hoje, certo? Mas, de qualquer maneira, você teria uma reação. Mas ao você criar a categoria jagunço e colocar todo mundo dentro dessa categoria e definir essas pessoas, cangaceiros e os jagunços,
como pessoas extremamente perigosas, né, fora da lei. Enfim, você cria todo o estereótipo para aquela categoria, você consegue dar uma compreensão e ao público em geral, e você consegue convencê-los da legitimidade dos seus atos. Então, é uma estratégia de comunicação, é uma estratégia de convencimento do público da legalidade e da justeza do seu ato. Você não está matando camponeses, você não está matando pessoas que foram deslocadas de suas terras e que tiveram seus parentes mortos nesse processo de expulsão. Você está lidando com jagunço e com cangaceiro. O tempo todo a gente cria esses jargões que permitem legitimar ações violentas sem que as pessoas se questionem. Por quê? Quem era esse cara na verdade? Processo mesmo de criminalização, principalmente isso, de criminalização de setores que opõem algum tipo de resistência à realidade que elas vivem naquele momento. Eu acho que até no cangaço, a sobrevivência de alguns elementos que puderam testemunhar posteriormente acabam por desmentir, de certa forma, essa pretensão dominante de que são seres humanos absolutamente violentos, destituídos de qualquer princípio moral ou ético, porque eles provam isso na própria existência deles posterior. E eu acho que não é só Dadá, vários outros, Sila, Otília, Labareda, tantos outros que depuseram depois. Eles desmentem isso com um comportamento absolutamente... Né? Mas qual é a grande questão? Qual a visibilidade que essas pessoas têm na mídia? É muito menor. Então, repare, para o grosso da população brasileira, esse tipo de informação, ela não chega. É verdade. Então, a visão dominante é a do bandido. Fala de Sila. Dadá ainda tem uma visibilidade. Sila, por exemplo. Então, essas pessoas têm uma visibilidade muito restrita, porque convém ao próprio sistema dominante que você tenha categorias que possam ser, vamos dizer, usadas em momentos em que você desencadeia repressões que, se você for mostrar a verdadeira face, provocará resistências. Eu me divirto muito com filme americano. Eu acho filme americano uma delícia para esse tipo de coisas, né? A depender de com quem os Estados Unidos estão de mau humor, os bandidos mudam de identidade, né? Então, eles já foram russos durante a Guerra Fria. Aliás, vamos começar um pouco mais para trás. Chineses e japoneses. Você pega filmes da década de 30, 40, né? Pós-guerra. Pós-guerra, já vem os alemães. Então, os alemães sempre brutais, etc, etc. Chineses e japoneses sempre, né, com túneis por debaixo da cidade, cometendo assassinatos. Aí, de repente, migra para o russo, né? Depois migrou para o hispânico, e agora nós estamos na fase dos terroristas árabes. Então, essas categorias são categorias que interessam muito ao sistema, né? E que você alimenta com informações que criam essa imagem, que é a imagem que vai lhe permitir um conjunto de atuações que em outros momentos poderiam ser considerados arbitrários. Eu acho que é por aí. É verdade. Talvez é porque esse processo, para mim, esteja aparecendo com muito mais clareza dentro da própria construção do filme. Uhum. Né? Quando a gente vai indagando e perguntando, descobrindo, porque até chegar nessa Dadá que eu estou chegando, eu tinha uma imagem que era a dominante.
né? A bandida, Então, a cangaceira. testemunhos como da senhora e de outras pessoas é que foram me aproximando de um ser humano que eu não conhecia, que tem veleidades como chorar diante de uma corrida de Ayrton Senna, Sim. que era uma coisa que eu não sabia, quer dizer, isso não chega para muita gente. Não. Essa Dadá que Humana. na relação afetiva com os seus é intensa, Muito. carinhosa, intensa, cuidadosa, e que não aparece. Quer dizer, as pessoas fizeram vários filmes sobre Dadá, escreveram sobre Dadá e não fizeram emergir isso. Você quer ver por que Dadá não enterrou simplesmente Corisco e aguardou tantos anos para poder enterrar as cabeças dos que estavam no museu? Ela poderia simplesmente enterrar Corisco, que era o amor da vida dela. Mas ela se preocupou com todos. E ela segurou o corpo de Corisco até que conseguiu autorização para enterrar todos. Isso indica uma pessoa de uma sensibilidade e de uma falta de egoísmo. Não, eu já enterrei o meu, cada um que cuide do seu. Não, ela retém o dela até que ela possa contemplar todos. Eu acho isso uma coisa absolutamente extraordinária, digna e de uma generosidade sem fim. Porque ela poderia querer ter um enterro digno para o marido dela, mas ela quis um enterro digno para todos. Isso é muita generosidade. É interessante também que outro traço é que Dadá, antes de morrer, ela distribui objetos, utensílios dela que ela tinha guardado durante anos, não só com familiares, não, ela dá para pessoas com as quais ela queria bem. Exato. Né? Isso demonstra uma generosidade muito grande. Um coração aberto, entendeu? Que eu acho muito interessante e que o que me chama a atenção é que isso não emerge nas publicações. Não. Né? Mesmo daqueles intelectuais que se dizem simpatizantes. Porque muitas vezes essas pessoas simplesmente ou trabalharam com papéis, né, com documentos, nunca estiveram a vivo e a cores com a pessoa, né? Ou é o tipo da relação que você estabelece para obter informações. Eu acho assim, eu acho que todo pesquisador, ele vai em busca do que ele quer ouvir. E ele ouve o que ele pergunta. Então, muitas vezes, ele olha para uma pessoa como Dadá ou como qualquer outra e ele vê apenas alguém do qual você pode extrair informações. Então, é diferente de uma relação que não tem esse tipo de objetivo. É apenas de você conviver, saber, sentir. Então, como você não está preocupado em extrair, né? E depois, quando você pega aqueles dados, você termina também selecionando aquilo que é mais significativo na sua compreensão do que você quer revelar, esse lado humano desaparece. Ele deixa de existir. Porque você tem já a seleção da pergunta, a seleção da resposta e depois a seleção da escrita. Então, no final de contas, o que sai é o quê? É um produto frio, pasteurizado, em que o lado humano da pessoa não cabe. Fica sombreado. Uhum. Tanto que a gente botou o nome do filme, Assim Era Dadá, As Vidas de Césia da Silva Chagas. Né? E aí eu terminaria, professora, perguntando para a senhora disse que teve um projeto de escrever uma biografia de Dadá, a pedido dela, inclusive. Qual seria, hoje, no seu juízo, o grande desafio de biografar Dadá? Escolher que tipo de biografia eu deveria fazer. Se uma biografia que fosse
vamos dizer assim, provavelmente é o que eu faria, né? É uma biografia que ela é a narradora e não eu. Eu sou apenas quem transcreve. Porque a outra possibilidade de uma biografia seria você fazer uma biografia crítica, isto é, você ouve, corre atrás do documento, comprova, contesta, completa, etc. Não me interessava fazer isso, me interessava muito mais, vamos dizer, ouvir o depoimento de Dada sobre Dada. Como é que ela se pensava, como ela se via, como ela se sentia nesse mundo. Era o que eu gostaria muito de ter tido a oportunidade de perguntar a ela. Eu perdi essa oportunidade. Professor, muito obrigado, viu? Mané, eu queria só fazer uma pergunta, se me permitir, professor. A gente, nos outros filmes que a gente faz, nos nossos outros trabalhos, a gente está sempre muito interessado nas contradições, né? E outro tema que interessa muito a gente também é o tema da identidade, né? Então a minha pergunta é: quais são as coerências e as contradições da passagem da identidade de Dada como um cangaceiro e como cidadã urbana, como é que, o que é que te chama a atenção nessa passagem? Bom, primeiro, eu gostaria de dizer que não existe uma identidade. Nós todos temos múltiplas identidades. Segundo, que nenhuma identidade, ou qualquer uma dessas identidades que a gente use em determinado momento, ela é fixa, ela é estática, ela é altamente dinâmica. Aí bem, você tem uma menina que não é criada no cangaço. Você tem uma pessoa que vive no cangaço e você tem uma pessoa que sai do cangaço. Então você tem aí uma dinâmica de história de vida que faz com que a própria pessoa se repense. Porque a identidade, em última instância, é como você se pensa no mundo e como você se pensa com relação às demais pessoas. É como se ela tivesse sido abduzida de um mundo, né? Vivido outro mundo e vomitada de volta para o mundo inicial. Há contradições? Todas as nossas múltiplas identidades exigem da gente contradições. O que faz, exigem que a gente se confronte com contradições, né? E que nós temos respostas no nosso repertório cultural para essas contradições. Eu não sei qual processo desses deve ter sido mais difícil. Se sair do mundo A, entrar no mundo B, ou sair do mundo B e voltar para o mundo A. Aí eu acho que teria que ser uma coisa muito bem conversada com ela. Então eu acho que a ideia, que foi uma coisa que a gente estava discutindo, da ética, da legalidade, da justeza em fazer as coisas, ela está presente nas 3 transições dela. Apenas, né, são adaptadas ou adequadas ao momento que ela vive. Eu brinco muito, por exemplo, Marcos Terena, né, que é um índio Terena, que foi o primeiro índio a entrar na Universidade de Brasília, e aí perguntaram a ele no primeiro dia de aula: você é japonês? Ele disse: sou. Porque ele achou que como índio ele ia sofrer horrores, entendeu? Ele passou 4 anos na universidade se comportando como japonês. Ó, japa, não sei o quê, bababá, vamos comer sushi, vamos comer não sei o quê, vamos comer sei lá. Quer dizer, todos nós temos um repertório de identidades e máscaras que é o que nos permite transitar no mundo. Por exemplo, a minha identidade como professora não é a minha identidade como mãe. O comportamento que eu tenho como professora não pode ser o comportamento que eu tenho como mãe, ou como filha, ou como mulher casada, ou com meu marido. Então, nós vivemos, nós temos dentro de nós um repertório imenso de identidades que a gente pinça e usa em cada situação em que a gente se enrola. Eu acho que não vejo uma contradição em Dada. Vejo uma dinâmica nessa opção de papéis.
É porque, na verdade, a vida da gente é isso, né? O tempo muda, a sociedade muda, a vida da gente muda. Então a gente vai construindo novas identidades, vai se ajustando. Vidas, né? São vidas. Porque quem para é o paranoico, é o doente, é esse daí que continua pensando, ele não vai conseguir viver no mundo. E essa é a grande marca do ser humano. Nós humanos, a nossa grande fortaleza, o que nos permitiu, vamos dizer, vou usar um termo que eu não gosto, mas que expressa bem, o que nos permitiu evoluir e sair das cavernas e viver cada dia em ambientes mais diferenciados, é exatamente isso, a plasticidade, quer dizer, a capacidade de se adequar a tudo que venha pela frente. E Dada, nisso aí, eu acho que ela era uma grande plástica, ela era capaz de viver os vários mundos dela, né? Sem maiores traumas, apenas usando. Hoje é essa, hoje é aquela, mas todas somadas sou eu. Muito obrigado. Obrigado. Nada, gente.